Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. O senhor passou por lá. Eu queria mexer na tabela de imposto de renda. Né? Teve sim. Não quer. Esse vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. Preste muita atenção nessas palavras de Bolsonaro, porque nós vamos analisar o que isso tem a ver com suas estratégias. Mas antes de mais nada, né, gente, esse é o primeiro vídeo de 2021 e eu quero desejar um feliz ano para você e toda a sua família, com muita saúde, prosperidade e principalmente sabedoria. É, gente, muita sabedoria para poder discernir, quer dizer, diferenciar aquilo que é verdade daquilo que é mentira. E acreditem, mentiras é o que não vai faltar nesse ano de 2021. É o quê? E por que, Jota, esse ano de 2021 vai ser tão concentrado de mentiras? Minha resposta será uma premonição. Eu quero que quando terminar 2021, você assista esse vídeo de novo e sinta o poder do jumentinho amarelo. Brincadeira, gente, não tem poder místico nenhum. O verdadeiro poder vem do conhecimento. E você entender o presente e fazer projeções para o futuro, basta você se apoderar de um objeto mágico. Um objeto que pode curar os enfermos, que pode construir prédios, máquinas, aviões. Um objeto que pode até prever comportamentos. Esse objeto se chama livros. E quando você estuda história, sociologia e filosofia, a letra da música de Cazuza faz todo o sentido do mundo. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. E de 2013 pra cá eu tenho visto muito o futuro repetir o passado. Ei, e agora eu vou afirmar com todas as letras. Bolsonaro vai dedicar esse ano a campanha política para 2022. Não me diga! Então já dá até pra imaginar, né? Se em 2019 e 2020 o caba não fez nada pela economia, pela infraestrutura, pelas relações exteriores. Aliás, o que teve muito foi treta com relação a apoiadores de Bolsonaro e seus filhos. O povo lá fora não tá vendo o Brasil com bons olhos, não. Nada pra educação, nada pra saúde. Aliás, né, quis foi tirar, né, da educação e da saúde. E finalmente nada para o trabalhador. Agora imagine a sua concentração toda voltada para as eleições de 2022. E se alguém já vier aqui colocar nos comentários que ele me deu R$600 do auxílio emergencial, você já vai ganhar direto o nosso diploma de alienado do ano. Ah, e quase que eu esqueço, isso também vai estar nas premonições. A nossa democracia pode ser ameaçada. Vocês viram que alguns jornais disseram que em maio de 2020 ele queria mandar tropas para fechar o STF, prender os ministros e substituir por militares. Isso porque os ministros estavam investigando caso de corrupção, de lavagem de dinheiro, de gabinete do ódio, de fake news, dos atos antidemocráticos. Muitos aliados de Bolsonaro, gente, foram acordados com a Polícia Federal. Eram empresários, deputados, influenciadores digitais. Mas ele não mandou fechar o STF porque ele sabia que precisava do apoio da classe média e precisava também apoio de militares. E claro que se ele tivesse mandado fechar lá o STF, ele não teria dado, não era nem um tiro no pé. Tinha feito era um suicídio político. Mas investigações dizem que ele não desistiu de proteger seus familiares e seus comparsas, usando a máquina pública para interferir nas investigações tanto da Polícia Federal como usando também a ABIN. Tem uns filhos aí que tá para ser preso,
Bem, com tudo que foi dito aqui, já dá pra ter uma ideia como é que vai ser 2021 e as eleições de 2022. E falando em golpe, ele disse que se não for votos impressos em 2022, não vai ter nem eleições. Dois para apertar de novo, presidente? Onde é que eu compro a urna? Vamos reeleger o presidente! Se a gente não tiver voto impresso, pode esquecer, Bolsonaro. Segundo ele, as urnas eletrônicas não são seguras. O engraçado é que são as mesmas urnas que fizeram ele ganhar em 2018. Na verdade, já pensando em 2022, ele até soltou que as eleições de 2018 teve fraude, mas ele nunca conseguiu provar nada. Pediram prova pro homem, até hoje estamos esperando. Nunca mais apareceu. Vocês estão vendo, né, o que o maior love dele fez e continua fazendo nos Estados Unidos, a maior democracia do mundo. Trump não aceitou a vitória de Joe Biden, pulou para um lado, pula pro outro, pediu recontagem de votos, foi lá na Suprema Corte, acusou que teve fraude nas eleições, mas assim como Bolsonaro nunca conseguiu provar. E agora apareceu um áudio onde o Trump ligou para o secretário do estado da Geórgia e pediu que aparecesse 11.780 votos. Como assim, cara? Tu tava acusando que as eleições teve fraude e agora tu mesmo tá fazendo uma fraude. De safado. E como eu disse pra vocês, eu vejo o futuro repetir o passado e chegar aqui para falar do comportamento, das estratégias, dos prováveis crimes que Trump, que Bolsonaro, que o primeiro-ministro do Reino Unido, o Boris Johnson, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, o presidente da Polônia, o Duda. Gente, porque todos esses que eu falei seguem o mesmo comportamento, o mesmo padrão, as mesmas ideologias. Então chegar aqui para falar desse povo apenas o que já foi dito no jornal, já foi dito na televisão, já apareceu na internet, não faz sentido. Você quer só fofoca sobre o governo? Você está no canal e na página errada. O nosso objetivo aqui é esclarecer, é iluminar. Eu quero fazer você pensar, espremer seu cérebro e fazer você chegar às suas próprias conclusões. Ah, bom. Então, hein? O que é que todos esses chefes de estado que eu falei têm em comum? Em 1883, um vilarejo de Predápio, no norte da Itália, nasce um cara chamado Mussolini. Ele era filho de uma professora e de um ferreiro. E esse cara, desde criança, já apresentava traços de psicopatia, de violência e intolerância. Foi expulso aos 11 anos de idade, porque esfaqueou um colega que não concordava com sua opinião. É isso aí! O contexto social e político na época que Mussolini era criança e adolescente era que a maior parte da Itália ainda vivia num esquema quase sociedade feudal. Apesar de já ter uma democracia limitada, a maior parte do poder se concentrava na mão de um rei e dos ministros. E a riqueza estava concentrada na mão dos latifundiários, quer dizer, os donos de terra, e também dos magnatas, que eram os grandes ricos que tinham muita influência na política. E a maior parte da população trabalhava no campo, era rural, era pobre. E Mussolini sonhava em mudar tudo isso. Mas o que é que ele podia fazer? Agora veja que interessante, inicialmente ele se inspirou nas ideias socialistas de Karl Marx. É o quê? Mas como ele tinha um temperamento violento, ele estava mais interessado naquela extrema esquerda, naquela galera que queria fazer revolução, de matar os ricos, pegar os bens dos ricos e distribuir para os pobres, e ter luta armada, e ter pei, pá, pá, pá. Gente, pessoas violentas e ditadores tendem a se apaixonar por extremos, seja ele do lado esquerdo ou direito. Veja bem, a Revolução Russa foi muito importante do ponto de vista histórico, por ter rompido com a ordem socioeconômica do capitalismo das principais potências econômicas da Europa e também com os Estados Unidos. Além de trazer aquela luta dos direitos dos trabalhadores, aqueles que foram massacrados pelo liberalismo da Revolução Industrial. Mas a Revolução Russa deu em uma ditadura com muitas mortes e muitos crimes, e nem por isso eu vou sair agora com a blusa dizendo I love you Stanley. Eu abomino
qualquer tipo de ditadura, seja ela de esquerda, seja ela de direita. Pessoas violentas, intolerantes, adoram o extremismo e Mussolini representa muito bem esse tipo de pessoa. Era um homem violento que queria usar a violência tanto para motivos políticos como para motivos pessoais. Foi preso várias vezes e aos 20 anos já era fugitivo da polícia da Itália. Agora, Jota, como é que um homem desse subiu ao poder a ponto de criar uma ideologia e ser fonte de inspiração para outros ditadores? Bem, meu amigo, não vai ser difícil de imaginar. Aqui no Brasil, um militar que foi expulso do exército por querer explodir o quartel, que queria aumento no salário, acabou virando presidente. Pois bem, mas apesar de toda a loucura, Mussolini tinha um dom muito importante naquela época. Ele sabia escrever muito bem e usar muito bem as suas palavras. Nos seus textos ele gostava de enfatizar muito duas coisas: medos e sonhos. Em 1912, Mussolini foi contratado por um dos principais jornais socialistas da Itália, o Avanti. Ah, Jota, Mussolini era de esquerda, viu como a esquerda não presta? Calma, meu amigo Herculode, que as coisas vão ficar boas agora. Mussolini estava muito decepcionado com o movimento socialista. O cabo achou que ia ter ação, que ia matar gente, que ia tomar terra, ia ter aventura, e nada disso acontecia. Aí, nesse momento, ele foi apresentado a um movimento que foi fundado na Itália em 1909. O nome do movimento era Futurista. Ah, meu filho, ele ficou encantado, apaixonado, abestalhado. Por que, Jota? Porque o futurismo pregava ação, aventura, violência, guerra. Eles tinham até uma frase muito carinhosa que eles gostavam de botar assim na sala na época do Natal: guerra é a única coisa que pode limpar o mundo. Eu fico emocionado com a sensibilidade desse povo. Aí, menino, quando foi agosto de 1914, explode a Primeira Guerra Mundial. E os futuristas ficam tudo felizes. E o Mumu incentivando a população lá com seus textos, lá com a sua literatura. Só que os socialistas, os esquerdas, não queriam guerra, era contra a guerra. E viram que o Mussolini era meio psicopata. Queria que tivesse guerra, tiroteio, bala pra tudo que é lado. Sendo assim, eles resolveram expulsar Mumu do partido. Então vejam, Mussolini foi expulso de um partido socialista italiano por ser extremista. Aí ele deixa o jornal socialista italiano e funda o seu próprio jornal, o Popolo d'Italia. E adivinha aonde ele conseguiu dinheiro para fundar o seu jornal? Ele teve apoio dos ricos e dos empresários. Veja bem, antes Mussolini queria matar os ricos, só que agora ele estava sendo financiado pelos ricos para poder mandar os trabalhadores e os pobres para a guerra. Aí em 1915 a Itália realmente entra na guerra e Mussolini teve uma brilhante ideia. Ele já tinha lá usado seu Instagram, seu WhatsApp, Facebook, Twitter para incentivar os italianos a entrar na guerra. Ele agora iria usar a guerra tanto para se promover politicamente como para ir lá fazer uma pesquisa de campo. Ele queria entender o que os soldados estavam sentindo, os seus medos e os seus sonhos, e ele queria implantar o chamado nacionalismo. Hoje em dia a extrema-direita ainda usa o nacionalismo, só que eles sutilmente trocaram a palavra nacionalismo por patriotismo, que tem significado diferente. Patriotismo tem a ver com amar a terra dos seus pais, e nacionalismo tem a ver com você amar ao Estado, servir ao Estado. A extrema-direita faz um bolo só com essas duas palavras, mas o objetivo final é que você sirva a um ditador. Bem, nesse caso, Mussolini sabia que com o nacionalismo ele podia criar um partido político e fazer a sua revolução.
E Mussolini foi lá pra guerra e pai, só que ele ficou só atrás, nas fileiras de trás, se protegendo. E em 1917, Mussolini foi ferido. Parece verídico. O homem foi abatido. Ele se encostou no ortiga, no cansanção, como a gente diz aqui no Nordeste. E aí esse herói ferido foi mandado de volta para Milão. Eu vou deixar aqui em cima o link de um vídeo chamado O Amargo Gosto do Leite, só para que você compare a coincidência de ter sido ferido em combate na Primeira Guerra Mundial. Tanto Hitler como Mussolini, os dois foram feridos em combate, voltaram para casa e fizeram uma revolução ideológica. Eu sei. Então, quando Mussolini voltou para a Itália, ele começou a criar uma nova ideologia política. Ele misturou as ideias futuristas com o nacionalismo. E adivinha o que foi que nasceu? O fascismo. Mussolini criou o fascismo e o fascismo celebra força militar, a extrema devoção ao país, superioridade do povo da Itália e restaurar a Itália à grandiosidade da Roma Antiga. Aliás, o nome fascismo é uma palavra que vem de fasce, que significa feixe de varas. E esses feixes simbolizavam a autoridade de César. Então, nesse momento foi criado o fascismo. Mussolini teve apoio dos militares que foram para a guerra e esses militares viraram as suas milícias. Eles eram chamados os homens das camisas negras. Só que Mussolini não queria só um grupo de milicianos. Ele queria um exército. Então, ele se apoderou de outra ferramenta usada pelos ditadores, que é o medo. Gente, uma das ferramentas mais importantes de qualquer ditadura é você criar um inimigo, mesmo que ele não exista. Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. É o PT, é o comunismo, é o kit gay, a mamadeira não sei de quê. É vacina que dá câncer, é vacina que tem HIV. Eles colocam medo para estimular o povo a seguir as suas regras. O inimigo que o Mussolini criou foi o mesmo usado por Hitler. Foi a Revolução Russa, foi o socialismo, foi o comunismo. Ele chega e diz: o país vai quebrar, nossas igrejas e fábricas serão invadidas, nossas casas serão tomadas, mas eu, o Messias Mussolini, posso salvar esse país, posso salvar você. E com isso Mussolini sobe ao poder com o apoio da classe média, com o apoio dos conservadores, com o apoio dos empresários, que não queria nada de trabalhador reivindicando direito não, o negócio lá da Revolução Russa. A partir daí Mussolini já começa seu projeto de ditadura. Os seus milicianos, seus camisas negras, eles vão invadir sindicatos, eles matam sindicalistas, eles matam pessoas que não concordam com eles, matam as mulheres, põem o terror na população. Os discursos entre os seus seguidores é apenas de ódio. E assim o fascismo deixa de ser apenas uma ideologia e passa a ser uma força política. É isso aí! E agora, só para terminar, Mussolini é eleito primeiro-ministro da Itália em 1922. Aí, um ano e meio depois, ele e seus apoiadores fascistas fazem um plano para acabar com a democracia italiana. E ele deu um golpe usando a força, a violência. Mussolini não acreditava na democracia. Nada poderia ser mudado através do voto, através da eleição. Dúvida, daria golpe no mesmo dia. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. As mudanças só podiam vir se fosse em forma de sofrimento, de forma violenta, de guerra, de briga. Não vai mudar. Um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Bem, gente, sei que o vídeo ficou longo, mas hoje vocês aprenderam tudo sobre o fascismo e o que ele representa. Violência, guerra, nacionalismo, criar inimigos, atos antidemocráticos. Então estude, pesquise, se informe e muita atenção nas estratégias de governo fascista. O Brasil não é para amadores e muito menos para projetinhos
de fascistas. Diante de uma crise, existe uma grande diferença entre não posso fazer nada e não ter capacidade técnica e intelectual para fazer alguma coisa. Então, gostou desse vídeo e gostaria que a gente fizesse mais vídeos nesse formato divertido e numa linguagem que todo mundo pode entender? Vem se juntar à nossa família, apoiando os nossos projetos, com o objetivo de levar educação, cultura e informação de qualidade para todo o Brasil. E você pode contribuir com o que quiser e puder. Para ser apoiador no Facebook, basta vir aqui na página e clicar nesse botão. Também pode clicar no link da nossa plataforma Apoia-se, ou você pode fazer uma doação usando simplesmente seu PicPay. Gente, todos os links para você ajudar a levar educação e informação de qualidade para todo o Brasil vão aparecer ou aqui em cima ou aqui embaixo. Chega de ignorância, fanatismo e tirania. Só o amor e a educação podem transformar o Brasil.